Pense em tudo o que você faz hoje na sua vida. Pense nos comportamentos que você tem diariamente, aqueles que você repete. Você saberia me responder o porquê você faz o tudo o que você faz hoje? O porquê você tem esses comportamentos? Ou até mesmo porquê você não tem comportamentos que você gostaria de ter e que você sabe, ou pelo menos imagina, que seria bom para você? Nessa aula, você vai aprender quais são os 3 erros que te impedem de ter uma vida com mais sentido e com mais propósito. Também quero aproveitar e trazer 5 passos para justamente que você se aproxime dessa vida com um pouco mais de propósito. E com isso, se tornar uma pessoa mais resolvida, mais confiante e mais segura de si. Quem vai se beneficiar dessa aula aqui? Essa aula é para você que tem a sensação de que sua vida está passando e você está apenas observando. É também para quem se sente hoje perdido na vida, é para você que tem repetido comportamentos que você não sabe o porquê você repete, mesmo sabendo que são comportamentos que estão sendo prejudiciais para você. É para quem se pergunta qual é o sentido da vida ou qual é o meu propósito de vida. É também para você que quer melhorar a sua relação com as pessoas ao seu redor, aprendendo a se posicionar e a ser firme nas relações. Para você que tem objetivos na sua vida, mas você não sabe ainda como atingi-los. Mas também é para você que de repente ainda não tem objetivos, não sabe como estabelecer essas metas. E também para quem quer aprender a lidar com as próprias emoções. Eu quero te mostrar agora 3 fotos que eu vou deixar aqui na tela para você ver. Sabe o que essas fotos têm em comum? Primeiro, que sou eu nessas fotos. E segundo, em todas essas fases diferentes da minha vida, eu me sentia perdida em todas elas. Você pode ver que a terceira foto sou eu na minha colação de grau de psicologia, e essas 2 fotos são fotos anteriores a esse momento. E por que eu digo que em todas elas eu estava perdida? Antes de começar e de cursar psicologia, eu me sentia perdida até mesmo no que fazer, né, no curso, na minha faculdade. Eu não sabia o que fazer. Eu estava ali escolhendo baseado no que eu achava que eu ia gostar, no que eu achava que seria bom para mim. E sabe qual é o pior? É que ao cursar psicologia, eu falei: pronto, tá feito. A partir do momento em que eu fizer psicologia, aí sim eu vou me encontrar. Eu não vou mais me sentir perdida. Afinal, eu vou aprender sobre o comportamento, eu vou aprender sobre a mente humana e eu vou poder aplicar isso em mim. Eu achava que eu ia resolver todos os meus problemas, que eu ia conseguir identificar meus problemas e ia conseguir resolvê-los ao cursar psicologia. A questão aqui é que não tinha ninguém para me contar qual era a realidade em si. E tem gente que acha que por ser psicólogo ou por fazer psicologia, a gente fica imune aos problemas. Ou eu fico imune, pronto, eu não tenho mais problema na minha vida, ou ao ter, eu sei resolver todos com maestria. E não é bem assim. Inclusive, estou lembrando agora da primeiríssima aula, das primeiras aulas, né, do primeiro período, onde todos os professores, sem exceção, perguntavam: o que você pretende fazer aqui? Por que você decidiu fazer psicologia? Sério, da turma inteira, eu acho que assim, 90% respondiam: eu decidi fazer psicologia para me conhecer melhor. Dessas pessoas que falaram isso, acho que nem metade continuou até o final. E teve uma professora, a Marisa, que era uma senhora de cabelo curtinho, assim, né, meio castanho, ela falou assim: gente, eu entendo quando vocês falam isso. A questão é, para você se conhecer melhor, o caminho mais indicado é você de fato fazer psicoterapia e não faculdade de psicologia, porque a faculdade de psicologia é para você ser psicólogo e não necessariamente você vai conseguir se conhecer melhor. Quando ela falou isso, eu falei: que besteira! Ué, mas como é que pode? Eu, né, uma mera garota ali começando a faculdade, querendo contrariar a professora, não falei isso para ela, né, em voz alta, mas em pensamento eu ficava questionando, como assim, né? Já que psicologia, como eu falei agora há pouco, é comportamento, é mentalidade humana e tudo mais, por que não aplicar em mim? Porque, de fato, ao longo dos 5 anos de faculdade, eu fui entender realmente o que era, realmente o que significava o que ela queria dizer. Até porque, na época, isso foi em 2010, né, de 2010 até 2014, a faculdade de psicologia, infelizmente, ela não nos forma psicólogos prontos para atuar. Então, se eu estava perdida ao entrar, tenha certeza que eu saí mais perdida ainda no final. E também, ao longo da faculdade, na verdade, tanto antes quanto durante e depois da faculdade de psicologia, infelizmente, eu encontrei, e muitos eu sei que encontram, pessoas que acabavam desencorajando. Antes de decidir fazer psicologia, tinha uma menina que estudava comigo que ela queria fazer medicina, né? E aí eu falei, não, eu quero fazer psicologia. A primeira coisa que ela falou é: você vai morar embaixo da ponte.
você vai morrer de fome. E como eu era uma garota imatura, que não tinha conhecimento sobre nada na vida e estava perdida, eu falei: pronto, e agora? O que que eu faço? E aí eu fui descobrir, inclusive, que essa menina fez medicina. Eu até pesquisei ela recentemente na internet. Ela fez medicina. Na época, quando eu a conhecia, ela falou: Pia, eu não quero medicina. Eu queria fazer engenharia. Meu sonho é fazer engenharia. E aí eu lembro que, ó, antes mesmo de terminar o ensino médio, eu perguntei: por que você está fazendo então medicina? Ah, porque eu estou sendo obrigada, ou porque eu não sei o que eu quero. Então, muitas pessoas acabam fazendo coisas, né, na própria vida, ou porque são obrigadas, ou porque não sabem o que querem e acham que a medicina é o que vai me dar mais dinheiro, é realmente o caminho que eu tenho que seguir e aí vão por esse caminho sem saber exatamente o que vão encontrar. Então, eu estou falando isso porque pode ser que ao longo da sua vida você também tenha encontrado pessoas que falaram esse tipo de coisas para você. De que não vai dar certo, de que você não vai conseguir, de que você é incapaz, de que por esse caminho não é o melhor, ah, e tal coisa dá mais dinheiro, ou te obrigam a fazer de um jeito que não é o jeito que faz sentido para você. E assim eu fazia também. No final da faculdade, eu só repetia comportamentos que para mim não eram bons, eram prejudiciais, mas eram comportamentos ditados pelos outros, ou até mesmo pelo ambiente que eu estava inserida. Porque como falavam que psicologia não ia dar dinheiro, que eu não ia conseguir viver direito, ah, então o que que eu vou fazer, né? O que que eu fiz aqui nesses 5 anos? Por qual caminho que eu vou agora? Logo, eu simplesmente deixava a vida me levar, né? A lá Zeca Pagodinho, e fazia tudo para agradar as outras pessoas. Fazia tudo para cumprir as expectativas que elas tinham em mim. Basicamente, durante o dia, eu fingia, né, que estava tudo bem, que eu estava fazendo aquilo que eu gostava, não, é isso, é esse o caminho, e de noite eu ficava extremamente angustiada, pensando, meu Deus, é isso mesmo? Será que é esse o caminho? Eu ficava desmotivada, sem nenhuma perspectiva na minha vida. Logo, eu começava algo e parava. Começava e parava, porque eu não tinha clareza dos meus objetivos. Mal tinha clareza de quem eu era. E na época da faculdade, tinha uma professora que o nome dela era Kátia. Magrinha, baixinha, cabelo curto assim, grisalho. E era uma das professoras que falava, mas talvez porque ela aprendeu isso também, que nós devíamos ter outra profissão, por exemplo. Porque ser psicólogo não ia te dar ali o sustento, né? Você não ia conseguir, por exemplo, sustentar você, quiçá, uma família inteira. E isso desmotivava bastante. Então, se eu queria tentar encontrar um caminho, às vezes em casa eu não encontrava, ia para a faculdade, também tinha essas falas, ia para meus amigos, tinham pessoas que falavam isso também, que desacreditavam do que seria o futuro de um psicólogo. Assim como pode ser que tenha alguém hoje que desacredita do seu futuro, daquilo que você tem hoje, faz hoje na sua vida, daquilo que de repente para você faz sentido, mas não faz sentido para outra pessoa. E pode ser que você talvez esteja hoje como eu estive nessa época, com a sensação de que estou perdendo tempo. O que eu estou fazendo da minha vida? Mas, como eu deixava a vida me levar, a vida foi me levando até eu terminar a faculdade. Porém, eu me sentia como Alice no País das Maravilhas, sabe? Quando eu queria encontrar um caminho, queria saber o que fazer, queria saber qual seria o melhor percurso, e aí alguém perguntava, tá, mas o que que você quer? E aí, quando a gente não sabe o que a gente quer, de fato, qualquer caminho vai servir. E nesse combo todo, também tinham pessoas que me tratavam mal no meio do caminho e eu só aceitava. Pode ser que talvez você escute isso de alguém hoje. Alguém que pega algo seu, algo que é da sua vida. Talvez só você sabe, algo que mexe com você e aperta bem nesse calo. E aí você, como eu, talvez antigamente, fique calado, não sabe o que responder, não sabe se posicionar. Até mesmo para que você saiba se posicionar, você precisa ter conhecimento sobre você. Não tem sentido eu me posicionar diante de algo que eu não sei. As coisas começaram a mudar efetivamente em minha vida quando eu comecei a fazer terapia e a estudar um pouco mais a abordagem que eu utilizo ainda hoje, que é a terapia cognitivo-comportamental. A terapia cognitivo-comportamental é uma das abordagens da psicologia que é exaustivamente estudada e através desses estudos ela é cada vez mais comprovada em sua efetividade, em sua eficácia no tratamento de transtornos mentais e também é voltada para objetivos, para metas, para resolução de problemas. A partir dessa abordagem da terapia cognitivo-comportamental, a gente consegue entender um pouco mais sobre o nosso funcionamento, sobre o porquê você faz o que você faz hoje na sua vida. Porque todos nós temos pensamentos, certo? Aliás, um pensamento, ele dura cerca de 3 milissegundos. Então, nós pensamos o dia inteiro, o tempo
todo. E todos esses pensamentos podem acabar colaborando para que você tenha também experiências emocionais, que você tenha algum tipo de sentimento, algum tipo de emoção que você não consegue identificar, mas que isso resulta em um comportamento final. E todo esse processo, ele pode acontecer de forma tão automática que você não percebe, ou que você só percebe depois de muito tempo. E geralmente, e infelizmente, inclusive, geralmente acontece quando você já está com prejuízo ou sofrimento na sua vida. Basicamente, são pessoas que esperam piorar, esperam uma situação realmente pior acontecer para que então elas busquem ajuda ou elas busquem resolver aquela questão. Mas, Bia, como assim pensamento, sentimento e comportamento podem estar ali interligados? Eu vou dar um exemplo para você. É um exemplo hipotético, porém eu sei que acontece muito. Imagine que você mandou mensagem para alguém, né, que você considera importante, e essa pessoa não viu e não respondeu. Ou até mesmo ela sequer recebeu a mensagem, não tem o check ali do WhatsApp. Aí você olha e pensa, tudo bem, não, a pessoa não recebeu a mensagem ainda, ó, o pensamento. A primeira coisa que você pensou é, ela não recebeu a mensagem ainda. Então, esse pensamento é automático. Agora, imagine que passem horas. Passem assim, sei lá, um dia inteiro, ou 2, 3 dias, e ela ainda não recebeu a mensagem. Seu pensamento ainda será, ela ainda não recebeu, vamos esperar? Ou ele muda para, será que aconteceu alguma coisa? Será que ela tá bem? Será que tá sem bateria? Será que me bloqueou? Percebe como os pensamentos eles podem ir mudando? E se antes, logo no primeiro momento que você mandou e a pessoa não recebeu, você pensou, não recebeu ainda? O que que você sentiu? Não, às vezes nada, né? A pessoa não recebeu ainda. Pronto, vou esperar. Seu comportamento foi, vou esperar ela receber. Agora, depois que passam horas ou dias e ela ainda não recebeu, o seu pensamento mudou para, poxa, será que aconteceu alguma coisa, me bloqueou? E aí, o que que você pode sentir a partir disso? Dependendo do que você pensou, você pode sentir raiva, caso seja, por exemplo, a hipótese dela ter te bloqueado, você pode ficar preocupado, né, porque pode ter acontecido alguma coisa. E qual é o seu comportamento? Será que ainda seria esperar? Ou seria ligar para outra pessoa que convive com ela? Ou ir até a casa dessa pessoa? Percebe como todas essas experiências podem resultar em um comportamento e você sequer para perceber isso? Por isso que é importante nós termos compreensão do nosso funcionamento, de quem nós somos, de como é para nós. Não é à toa que, ao se conhecer, você vai começar a ter atitudes direcionadas naquilo que você sabe que é bom para você, naquilo que você sabe que não é tão bom assim, para amenizar os prejuízos e amenizar, na medida do possível, também o sofrimento. E até eu entender o meu funcionamento, entender aquilo que de fato funciona para mim e aquilo que não funciona, eu fui deixando, como eu falei, né, a vida me levar e fazendo de um jeito errado. Jeito errado esse que piorava mais ainda a minha situação. Ou seja, minha situação estava difícil, muitas das vezes, eu ia lá e piorava. Tá, mas que jeito errado é esse? Por exemplo, eu tinha um desconforto, né? Tinha uma situação ali que me causava desconforto. O que que eu fazia? Fugia. Qualquer coisa que me causava mal-estar, desconforto, eu imediatamente fugia. Eu tentava não sentir nada. Eu tentava bloquear as emoções. E por dois motivos eu fazia isso. Primeiro, porque eu não sabia o que viria, né? O que eu ia sentir. E justamente por isso eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu não sabia o que fazer com o que eu estava sentindo, porque era às vezes pesado, desconfortável e doloroso. Os erros que eu cometia, eu me culpava por eles e tentava apagá-los da minha história. Além disso, eu me cobrava de uma forma extremamente exagerada e injusta. E toda vez que eu errava, eu me criticava e me cobrava mais ainda. Quando eu tinha problemas para resolver, eu não resolvia. Eu fugia deles, dava desculpas e justificativas. Também por dois motivos. Porque eu queria fugir do desconforto, lembra? E porque eu não sabia como resolver. Eu não sabia o que fazer. E é por isso que eu falo que a situação muitas vezes já estava difícil e ela ficava pior. Porque do jeito que eu fazia, só piorava mais ainda, não era resolutivo, não era efetivo, não era benéfico para mim. E são esses justamente os três erros que me impediam e hoje, de repente, pode te impedir de se aproximar de uma vida com mais propósito.
O primeiro desses erros é justamente você querer fugir de todo e qualquer desconforto, impedindo que os sentimentos se aproximem de você. O segundo erro é você viver uma vida baseada na aprovação e na expectativa de outras pessoas. E o terceiro erro é você não ter objetivos claros e não saber como resolver os seus próprios problemas. Logo, assim como eu imagino que você também precisa aprender a não mais fugir do desconforto, mas a enfrentá-lo. Ao enfrentar o desconforto e ao enfrentar uma situação difícil, você vai ter mais maturidade emocional, você vai ficar mentalmente mais forte e com aquela sensação de eu consigo, eu sou capaz. É necessário também que você, ao invés de bloquear os seus sentimentos, você aprenda a acolher o seu sentimento, entender o que aquele sentimento, o que aquela emoção quer te comunicar, aprender a olhar para o erro como parte do seu processo e uma oportunidade de aprendizado. Aprender a se posicionar, a ser firme e a resolver os seus problemas ao invés de reclamar e permanecer no mesmo lugar. Antes, eu até tinha meus valores, meus princípios, meus objetivos de vida razoavelmente estabelecidos, mas eu não sabia como permanecer neles. Com muita facilidade, eu acabava me desviando. E hoje, na minha vida, pode vir o que vier, pode acontecer o que for, porque ao saber quem eu sou, quais são os meus valores, quais são os meus princípios, eu não me desvio mais, justamente por saber qual é o meu propósito, justamente por saber o porquê eu faço o que eu faço em minha vida. E tudo isso foi possível através dos 5 passos que eu vou trazer aqui agora para que você também tenha uma vida com mais sentido e com mais propósito. O primeiro passo é justamente o autoconhecimento. Fica muito mais fácil você mudar qualquer coisa em sua vida quando você tem conhecimento sobre aquilo, quando nesse caso você sabe o seu funcionamento. E justamente por se conhecer, você consegue manter suas atitudes na direção daquilo que você tem como valor, daquilo que você tem como princípio e como objetivo. O segundo passo é você saber o que fazer com aquilo que você conhece sobre você. Porque pode ser até que você já tenha algum conhecimento sobre você mesmo, mas você não sabe como utilizar isso ao seu favor. É como você ter uma ferramenta muito boa, mas você não sabe utilizar, você não sabe para que isso vai servir, em qual momento seria melhor. É como você ter um carro super potente, mas você não sabe conduzi-lo. O terceiro passo é você saber lidar com as suas emoções sem ser refém delas. Quando você conhece um pouco mais e começa a entender mais sobre o seu funcionamento e decide colocar isso em prática, algumas emoções elas podem acabar surgindo. E saber lidar com essas emoções é fundamental para que você permaneça firme no seu propósito. O quarto passo é você fortalecer a sua autoestima e aprender a lidar com as pessoas e com os relacionamentos que você tem. Com uma autoestima bem fortalecida, você vai conseguir elaborar uma visão de si mesmo mais saudável e vai saber se recompensar por aquilo que você conquista, ao invés de só observar os seus erros e só observar aquilo que não é tão bom assim. E a partir disso, você consegue se relacionar melhor com as pessoas, de forma que você não aceite menos do que você merece. E o quinto passo é você ser constante na busca dos seus objetivos e das suas metas. É você iniciar algo em sua vida e concluir. É você se manter firme naquilo que você quer, sabendo lidar com possíveis obstáculos e manter-se no foco. Tem um psicólogo bem importante na história da psicologia, que o nome dele é Skinner. E ele definiu bem a relação que o comportamento tem, que o nosso comportamento tem, como resultado da interação com o ambiente. Mas o que seria ambiente? Ambiente é tudo aquilo que está ao seu redor, tanto lugar quanto pessoas. Então imagine que tem o eu aqui, né, e o ambiente ao seu redor. E tudo vai influenciar esse seu eu. A forma como você pensa, a forma como você sente, a forma como você se comporta, a sua visão sobre si e sobre o mundo também. O ambiente interfere em você e você interfere no ambiente. E a partir dessa relação, tanto você quanto o ambiente podem ser modificados. E eu vou dar um exemplo aqui do que seria um ambiente. E eu vou trazer aqui algumas situações que eu já vi, que eu já vivenciei, mas também exemplos mais simples. Imagine que você é uma pessoa que não fala palavrão, mas que você passa a morar e a conviver com uma pessoa que fala palavrão o dia inteiro. Então, esse se torna o seu novo ambiente. Sem que você queira, depois de algum tempo, pode ser que você
também vai falar palavrão. E quando você vê, você já vai estar falando, porque você está no ambiente, o ambiente interferiu em você. E assim vale para todas as outras coisas. É por isso, inclusive, que muitas pessoas nas minhas redes sociais, inclusive, perguntam: Bia, por que que de repente quando eu estou na casa da minha mãe, não sei, do meu pai ou do fulano, é mais difícil para mim? Por que que quando eu estou em tal ambiente é mais difícil? Porque aquele ambiente exerce uma influência em você. E é preciso que você saiba, inclusive, que influência é essa, que ambientes são esses, que podem ser, às vezes, relacionamento, o relacionamento que você está, amoroso, de amizade, com sua família, pode ser o seu trabalho, pode ser um ambiente em que você se propõe a permanecer. E até mesmo para entender quais são os ambientes na sua vida hoje que você pode sair deles, se afastar minimamente, aqueles que você pode tentar modular na medida do possível e do que estiver ao seu alcance para que você consiga até mesmo entender aquilo que te faz bem permanecer e aquilo que não te faz. Da mesma forma que ambientes podem nos influenciar para comportamentos que não são tão bons assim ou que eu não queria ter, nós também podemos ter ambientes que vão nos influenciar, que vão agir sobre nós diante daquilo que eu gostaria de ter e de aprimorar na minha vida. Por exemplo, se eu quero ser uma pessoa que estuda mais, ou se eu quero ser uma pessoa que pratica mais atividade física, e eu moro, convivo com uma pessoa que tem com mais regularidade ali a prática da atividade física ou do estudo, pode ser que esse ambiente me ajude a modular o meu comportamento. Aqui é aquela história de, ai, ir para academia sozinha, não, mas quando eu tenho alguém, eu consigo ir, é melhor para mim. Isso é ambiente, é a forma como ele exerce a influência sobre você. Se você quer entender quais tipos de ambiente você está inserido e até mesmo o que você pode fazer diante deles, se você quer justamente ter um pouco mais desse autoconhecimento, você precisaria primeiro identificar em que momento de vida você está, em que fase, em que trilha você está agora. Logo, quando você não conhece nada sobre você, não sabe por que você tem esses comportamentos que você não queria ter, mas que são prejudiciais, se você sente que você está perdido e nem sabe por onde começar, eu diria que você está na trilha vermelha. Se você tem algum conhecimento sobre você, da sua história, você acredita ter encontrado de repente um caminho, começa a trilhar, mas você não consegue persistir. Você começa e para diante das dificuldades. E você sente a sua vida paralisada, mais uma vez, sem conseguir seguir adiante, eu diria que você está na trilha amarela. Agora, se você tem um bom conhecimento sobre você, sobre a sua história, você consegue utilizar esse conhecimento ao seu favor, sabe o que fazer, entra em ação e persiste no caminho, mesmo diante das dificuldades, eu diria que você está na trilha verde. Essas são as trilhas do autoconhecimento que eu criei para que você consiga entender em qual momento você está. E a partir de tudo isso que você ouviu até agora, foi justamente que eu criei o Viva com Propósito. O Viva com Propósito tem como base 3 pilares, que seria o autoconhecimento, que é você entender e compreender a si mesmo, explorar suas emoções, pensamentos, valores, comportamentos, experiências de vida e como tudo isso impacta em quem você é hoje. Autorresponsabilidade. Aqui é você ser capaz de escolher o que fazer com aquilo que acontece com você, com aquilo que aconteceu ou que acontece, entendendo o que é seu e o que é do outro. E o terceiro pilar seria relacionamento, que é você aprender a ter uma relação melhor com as outras pessoas, sabendo se posicionar, dizer não e ser firme. A minha proposta para você é que você deixe o método tradicional e passe a aderir o método Viva com Propósito. O que seria o método tradicional e o que seria o método Viva com Propósito? O método tradicional seria você justamente, ao ter um erro ou uma falha, você se criticar e se cobrar por isso. Seria você tentar apagar todos os erros que você já cometeu até agora e anular sua história. Ignorar tudo o que você sente e impedir que novos pensamentos surjam. Fugir dos desconfortos e dos problemas. E quando alguém te fizer um pedido ou vier falar com você dar desculpas e justificativas. Já com o método Viva com Propósito, você vai olhar para o seu erro ou falha como parte do seu processo e como, de fato, uma oportunidade para você aprender. Você vai dar um novo sentido e um novo significado
significado para a sua história sem apagá-la. Você vai aprender a como sentir e acolher as suas emoções, mesmo aquelas que forem desconfortáveis. Você vai aprender a enfrentar o desconforto e os problemas de forma saudável e desenvolver resiliência. E você vai também aprender a dizer não e ser firme em seu posicionamento. O que você prefere? Fugir dos seus problemas, tentando a todo custo impedir que novos problemas surjam, que novos sentimentos apareçam e em algum momento acabar se deparando em um beco sem saída, porque você não tem mais para onde fugir, né? Viver uma vida aí de fugitivo, ou você prefere aprender a lidar com os seus problemas, a se conhecer de uma forma que seja efetiva, saudável e te direcione para uma vida com mais sentido e propósito. Talvez você me fale que você quer essa vida com mais propósito, que você não queria fugir dos problemas, mas aprender a lidar com eles. Pode ser que você já tenha tentado de tudo até aqui, mas tentar de tudo não quer dizer que tenha sido bom, que tenha sido efetivo ou que tenha sido a melhor maneira. Para isso, você vai encontrar um módulo para cada um desses 5 passos que eu falei agora há pouco: o autoconhecimento, aplicar o conhecimento que você tem sobre si na sua vida, lidar com as suas emoções, fortalecer sua autoestima e desenvolver constância e disciplina através de conteúdo, exercícios práticos e técnicas que você vai encontrar no curso Viva com Propósito. Técnicas como registro de pensamento, resolução de problema, seta descendente, as 4 fases para a mudança, o modelo cognitivo, perguntas para te guiar para que você consiga identificar seus pensamentos automáticos e muito mais. Você terá 36 meses, ou seja, 3 anos, para ver e rever as aulas quantas vezes você quiser. E nesse período, você terá acesso a toda e qualquer atualização de conteúdo que for feita. As dúvidas que você tiver poderão ser tiradas no próprio curso, embaixo nos comentários. Eu tiro um dia por semana para poder responder todos os comentários que tiverem por lá. E também através das aulas ao vivo que nós teremos periodicamente, que tanto pode ser aulas para tirar já dúvidas de algum módulo ou com algum tema específico. Não se preocupe, porque você vai receber através do seu e-mail o link quando tiver uma aula nova. Se você quer ter uma vida mais coerente com seus valores e ser uma pessoa mais resolvida e, consequentemente, se sentir mais seguro, mais confiante e melhorar as relações que você já tem, clica no link que está aqui abaixo ou clica no botão onde está escrito "Quero ter uma vida com mais propósito". Mas saiba uma coisa: a partir de hoje, quando você se deparar com uma situação difícil, com algum desconforto, com alguma emoção ali intensa, com algum medo, com aquela pessoa de repente invasiva que dá opinião na sua vida sem que você tenha pedido, ou até mesmo aquele problema para resolver, lembre-se que você não precisa passar por isso sozinho ou sozinha. E é por isso que você pode contar com a minha ajuda. Eu espero você em busca de uma vida com mais propósito.